Fala, plantoneiros e plantoneiras! Tudo bem, moçada? Agora vamos discutir o quarto caso de instabilidade hemodinâmica, após a vinheta. É isso aí. Na nossa abordagem, usando o nosso método de avaliação do paciente grave, coletando os 6 parâmetros: pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, ausculto e turgência jugular. Me falem, nesse quarto caso, o que vocês estão vendo de alteração nesses 6 parâmetros. Vamos lá? Olha lá, o paciente está com 85/40 de pressão. Está alterado. Frequência cardíaca de 110, normal. Frequência respiratória 26, normal. Saturação de oxigênio 86%, está alterada, está baixa. Ausculta pulmonar, estertor subcrepitante e tem turgência jugular. Então está alterada a pressão, a saturação, a ausculto e a turgência. PA, saturação, ausculto e turgência jugular. Isso daí fala, resumidamente, que o que está alterado é o vaso e o pulmão. Por que a gente sempre traduz os parâmetros em vaso, pulmão? Porque é onde a gente vai atuar. Se está alterado o vaso e pulmão, a gente vai atuar no vaso e no pulmão. Se o problema do vaso é a hipotensão, vamos dar um remédio que aumenta a pressão. Se o problema do vaso é a pressão alta, vamos dar um remédio que abaixa a pressão. Se o problema é no pulmão, o que está acontecendo no pulmão? Está com edema agudo? Vamos ter que enxugar o pulmão. Se está com um problema nas trocas gasosas, vamos melhorar a oferta de oxigênio desse pulmão. Se o problema é volemia, se o paciente está hipotenso, a gente pode melhorar a volemia e assim por diante. Por isso que a gente sempre traduz os achados dos 6 dados em vaso, pulmão, coração e volemia. Certo? Porque é onde a gente vai conseguir atuar, ou no vaso, ou no coração, ou na volemia. Legal? Então vamos lá, raciocínio clínico. É o problema do pulmão que está causando a repercussão da hipotensão e da turgência jugular, ou o contrário? O que vocês acham? Raciocínio clínico. Pressão baixa, mais acúmulo de líquido no pulmão, mais turgência jugular. Diferente do caso de TEP, que não tinha acúmulo de líquido no pulmão. Então, esse caso aqui, a gente está diante de um choque cardiogênico. O que está acontecendo? Essa pressão baixa é porque o coração está fraco. Ele não está conseguindo fazer cabeça de pressão. Ele não está conseguindo mandar o sangue para frente. Aí esse sangue está acumulando no pulmão. Esse é o paciente com choque cardiogênico, ICC perfil C com hipotensão. É aquele paciente frio e úmido. Frio porque não tem perfusão e úmido porque está com gesto, está com estertor, está com edema agudo. Esse é um dos pacientes mais graves que tem para a gente manusear na nossa prática clínica diária de pronto-socorro. Tá? Então é importante ficar atento a esses sinais e achados e agora principalmente ao tratamento, porque esse é o paciente que, se a gente não atuar corretamente, não fizer certinho, ele corre grande chance de degenerar, corre grande chance de morrer, certo? Ok, choque cardiogênico, enxuga o pulmão e aumenta a PA. Como que a gente enxuga o pulmão? E como que a gente aumenta a PA, né? Olha lá, ó. Tratamento da instabilidade. Como que vamos tratar a instabilidade? Monitor oxigênio veia para todo mundo, porque é paciente grave. VNI, porque é um paciente que está com edema agudo de pulmão, ou IOT, né? A gente já viu que aumentar a pressão inspiratória vai ajudar a mandar esse líquido do alvéolo para o vaso sanguíneo e assim melhorar a troca gasosa desse paciente. Legal? Vamos lá então. Soro fisiológico. Pode dar volume para esse paciente? Muita atenção, com muita cautela.
porque é um paciente com choque cardiogênico, o coração dele está fraco. Se você fizer muito volume, aumentar a pré-carga, esse paciente pode piorar o seu quadro de congestão pulmonar. Então, com muita restrição, tá? Como que a gente vai aumentar a pressão desse paciente? Bom, com o que a gente tem de melhor para aumentar a resistência periférica, com noradrenalina. Tá, mas espera aí, o paciente não está com choque cardiogênico, o coração dele não está fraco. Se eu aumentar a resistência vascular, eu não vou piorar esse quadro de insuficiência? Boa pergunta. Não necessariamente. O problema é que esse paciente ele está crítico, ele está muito hipotenso, ele está com 8/4 de PA, às vezes ele chega com 7/4. Então a gente precisa de fazer uma cabeça de pressão nesse primeiro momento. Precisa de eu colocar noradrenalina nele para aumentar um pouco a pressão e aí, tendo essa pressão, a gente vai entrar com outra droga inotrópica, que é a dobutamina, para melhorar a força de contração. Mas então por que a gente já não entra com a dobutamina logo de cara? Porque esse paciente está muito hipotenso. E a dobutamina, quando a gente faz ela tende a abaixar um pouco a pressão do paciente. Alguns respondem baixando a pressão, outros não, mas a gente não sabe como o paciente vai se comportar. Então, nesse caso, é melhor melhorar um pouco a cabeça de pressão com a nora. Dali 2, 3, 4 minutos que você colocou a nora, melhorou um pouco a pressão, já fez um 100 de PA sistólica, aí você já entra com a dobuta, que vai melhorar a força de contração. Quando você entrar com a dobuta e o paciente aumentar mais a pressão, e você observar os critérios de perfusão, melhorou a perfusão, o paciente melhorou a pressão, aí você já pode pensar em tirar a nora, porque aí o inotropismo aumentado, devido à dobutamina que você colocou, já é suficiente para manter a pressão desse paciente, certo? E o paciente está encharcado, está com edema agudo, vamos fazer Lasix. Da mesma maneira que a gente sempre orienta para os pacientes com edema agudo. Quanto? 2 a 3 ampolas, 20 a 60 miligramas para pacientes virgens. Pacientes que já tomam furosemida de horário, que já tomam comprimido de furosemida em casa, a gente vai fazer a mesma dose de ataque ali para o paciente, a mesma dose que ele toma em casa, certo? Ou até mais, podendo ser duas vezes e meia a dose que o paciente usa de furosemida, porque esse paciente ele pode ser refratário ao diurético, ok? Como que faz a nora? Já discutimos. 4 ampolas, 16 ml em soro glicosado, 5%, começa ali 5 a 10 ml hora, ok? E dobutamina. Como que a gente faz dobutamina? Ó, eu tô colocando aqui uma regrinha básica de dobutamina, que existe várias diluições que a gente pode usar. Eu estou sugerindo uma diluição que a gente vai usar pouco volume, que geralmente quando a gente vai lançar uma dobutamina é porque o paciente está em choque cardiogênico, então é um paciente que não aguenta muito volume. Então estou fazendo uma diluição com 4 ampolas, mas você vai ver aí em literatura, em aulas, que tem diluição com 1 ampola, 2 ampolas, 4 ampolas, até puro. Beleza. Essa daqui, da maneira que eu estou colocando, 4 ampolas, 80 ml, em 170 ml de soro fisiológico, você pode iniciar de 0,04 ml por quilo hora em bomba de infusão, certo? Então, se o paciente pesa lá 50 quilos, qual que é a dose mínima que você tem que fazer para iniciar? 50 vezes 0,4. Quanto? 2 ml hora. Paciente pesa 70 quilos, 70 vezes 0,4, 7, 14, 21, 28, 2,8, 3 ml hora. Você, começando nessa velocidade de infusão, você vai estar fazendo ali os 2,5 micrograma, quilo, minuto, mas conta você faz depois. Eu tentei facilitar a maneira de você fazer a diluição para poder iniciar rapidamente essa medicação para o paciente, porque é isso que ele está precisando, tá? Então, recapitulando, paciente com choque cardiogênico hipotenso, ele precisa de dobutamina, mas não é bom iniciar a dobutamina com paciente hipotenso, porque a gente não sabe como ele vai reagir à dobutamina, ele pode piorar a hipotensão. Então é bom iniciar uma noradrenalina, fazer uma cabecinha de pressão e depois que ele passou de 90 a 100 de
PA sistólica, aí você já inicia a dobutamina. Quanto tempo depois da nora? A nora tem efeito praticamente imediato. 2 a 3 minutos depois que você colocou a nora, o paciente já respondeu, fez cabeça de pressão, inicia a dobutamina e aí já tenta tirar a noradrenalina. Outra coisa, esse é um paciente gravíssimo. A gente está discutindo aqui condutas de manuseio de um paciente muito grave. Quando que vai ser importante você saber esse tipo de informação? Na mesma situação, você estiver num plantão, num lugar onde você não tem uma retaguarda de UTI, num lugar onde você, se tiver essa retaguarda, mas você está num postinho de saúde de bairro e a UTI depende da ambulância vir buscar o paciente para levar, ou seja, você vai demorar 2, 3 horas para conseguir colocar esse paciente dentro de uma UTI. Ele não tem tempo para esperar tudo isso. Aí você vai manusear dessa maneira. Se você estiver num bom centro de trabalho, onde geralmente você trabalha num hospital que tem uma UTI do lado, esse é um paciente que você vai começar a fazer um tratamento para ele ali sintomático e já vai discutir com o intensivista e colocar ele dentro da UTI para o intensivista cuidar desse quadro de instabilidade. Ok? É isso aí, moçada. Espero ter ajudado e contribuído para o acúmulo de informação de vocês, para que vocês consigam tratar de maneira mais adequada os pacientes com esse tipo de patologia. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo aqui da nossa página. Valeu, muito obrigado!